Deixa eu ver. Cheguei. Pronto, eu cheguei. Foi. Oi, Lau. Gente, vou chamar a Gabi aqui para começar a live. Ah, a Gabi entrou. Você calça talheres? Ô, lindeza! Saudade de ti, Lau. Convidei a Maurina. Vamos ver se ela entra. Ah, veio! E aí? Galera que tá aqui, muito obrigada. Lau, Igor, Luizinho. O pessoal tá entrando ali. Nossa, tá entrando mais gente ainda. Então a galera tá entrando. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu acabei minha lida agora. Foi eu sentado, me mandou uma mensagem. 8h29. Bem no Deu tempo de tempo, né? fazer um mate. Eu acabei de dar uma aula de yoga também. A aula acabou em cima Olha, da hora. quem tá aí veio participar da live. Azuri, mamá. Mamá. Pronto. Você quedou quietinha agora. Então, vamos... Ó o Igor, Zuri. Ó, o Lilo entrou também. Eu tenho uma pergunta pra ela que eu não fiz na caixinha. O Murilo tá falando que tem uma pergunta pra te fazer, que ele não conseguiu fazer na caixinha, mas a pergunta é depois tu escreve aqui, então. Putz, eu quero só ver a pergunta do Eu Lilo. também quero ver. Quero ver. Eu tenho uma pergunta pra ele. Hein, Lilo? Você tem uma pergunta pra ele? Tenho. Lilo. Eu quero que ele me mostre como é que é oitavado num canto. Oitavado no canto é fácil. O que é isso, gente? Depois ela manda uma foto. E mais sério que um capincho também. Ah, mas sério que o capim tem que ter bigode lá. Não sei o que vocês estão falando. Mas então tá bom. Zuri, sério. Ô, Lilo, neném, pega aqui. Que eu quero começar a falar com essa gringa amada. Vamos atracar, gurizada. Vamos atracar. Manda essa live aí que a gente vai falar umas coisas bem interessantes aí. Manda pra quem? Eu tenho que mandar para umas pessoas. O pessoal aí vai mandando. Ó, a Thalia entrou. Oi, Thalia. Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre conexão com o cavalo, sobre algumas coisas que a gente vai abordar na nossa vivência também. Nossa, eu tô muito feliz. Eu também, vai ser muito top, né? Muito, muito. Tô com um legal. sentimento muito bom aí dessa vivência. Acho que vai ser um movimento bem único, assim, pra nós. Também acho que vai ser bem bacana. Então, minha mãe entrou. Mãe, obrigada. Ricardo. Não conheço, mas obrigada, Pedro. Cassiane, obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Então, gente, eu queria começar, Gabi, falando um pouco sobre ti, né? Vamos ter uma conversa hoje com a Gabi, essa gaúcha, estudante de medicina veterinária, domadora, treinadora de cavalos e desenvolvedora da Doma Mescla. Muitas coisas. E eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua história com cavalo, com conexão. A minha história com o cavalo, na verdade, eu tenho a sorte de poder dizer que a minha família é muito ligada, muito tradicionalista. O meu avô
avô era tropeiro de mula, ele saía com as tropas imensas de mula, assim, ia domando na estrada, ia vendendo, ia cambiando, daí já deixava uma tropa aqui, já pegava outra lá. E ele Que é uma legal. das pessoas que eu tenho, assim, que eu admiro muito. Conheci muito pouco, mas o pouco que eu conheci, eu admirei muito. Eu sou de uma família que uns são criadores, outros são ginete, domador, todo mundo, a maioria tem cavalo, bem forte na tradição gaúcha. E eu sempre gostei desde pequena, né? Eu e a minha irmã, nós fazia cada coisa com cavalo que era de ficar bobo, assim. Conta mais. Aqui. Só, eu acho que é coincidência essas coisas, né? Que o pessoal fala dessas coisas. Aqui, ó. Bem terra. Continua falando. Toma, gente. Pronto. Então, a domeira tá no sangue. Eu acho que é uma coisa que vem meio de dentro da gente, né? Que a gente pode. Não é do nada, né? Vem alguma coisa, uma ancestralidade, aí eu acredito, de todo mundo que lide com cavalos, assim, eu acho que tem uma ancestralidade. Às vezes não precisa ter pai e mãe que lide, mas tem alguma coisa aí, né? E conexão com cavalos é isso, cavalo na janela. A gente vive o cavalo, né, pô? Eu desde pequena, eu me lembro que meu pai negociava muito cavalo, mas ele negociava uma quantia de bicho, assim, e às vezes vinha cavalo que as pessoas diziam, esse cavalo é um caco, esse cavalo tem tal problema, esse cavalo veio aqui, esse cavalo derrubou não sei quantas pessoas, e botava o defeito nos bichos, daí meu pai largava lá pra nós, né, eu e a minha irmã, duas crianças, a gente ia amansando os bichos, amansava e depois ele repassava e vendia, né? Isso me lembra a questão da doma índia, que eram as crianças que amansavam os cavalos, né? Que tem muito esse negócio de tipo, o cavalo tal coisa. E realmente tem cavalos que têm uma predisposição a tal comportamento. Só que a gente esquece de olhar muito quem monta, né? Quem maneja o cavalo, porque o cavalo tem tal defeito, é porque o ser humano deixou, permitiu que o cavalo tivesse aquilo, né? Com certeza. Hoje em dia também tem que cuidar um pouco isso que a gente fala, porque tem muita romantização do cavalo problemático, já viu isso? Aí Já. o cavalo tá avançando nas pessoas e todo mundo diz, coitado do cavalo, porque ele tá avançando, ele tem medo. E tá vindo uma leva nós estamos num movimento muito forte sobre conexão e sobre bem-estar animal. Só que às vezes o pessoal confunde bem-estar com deixar o cavalo não ter limite. É que nem uma criança. Eu não vou bater no meu filho, mas eu vou educar o meu filho. Dizer não, isso não e é não. Exatamente. E eu acho muito importante pontuar isso, que o pessoal confunde conexão com deixar o cavalo fazer o que quer, só dar comida, ficar alisando o dia inteiro, né? É porque são animais de 500, 600 quilos, né? Pense, fazendo o que eles quiserem, né? Então, sim, eles precisam ter o mínimo de educação para conviver, né? E no mundo que a gente vive, eles convivem com o ser humano e é isso, né? E tem uma galera que fala sobre os animais livres, né? Mas, cara, pense você pegar todos os cavalos do Brasil, do mundo, deixar livre, o que ia acontecer? Quem que ia cuidar? Não existe, né? Não existe. É complicado. Porque o cavalo na natureza, ele tem o predador natural, ele tem o clima, o tempo, ele tem o leão que come ele, né? Então não adianta a gente só ficar criando o cavalo assim a pão de ló e sem predador natural e sem ninguém montar. Então tem como ter, ou é sempre assim, ou é 8 ou é 80, não dá para ter um meio termo, né? E eu quando falo de cavalo, falo de conexão, faço lives, dou cursos, enfim, eu sempre pontuo. Gente, é importante tu botar um limite no teu cavalo. Só que o cavalo, ele é tão esperto, tão inteligente, tão atinado, que eu não preciso impor com os meus cavalos. No dia a dia, eles
eles vão vendo que eles não se criam, por exemplo, né? Eles não ficam. Meus cavalos, nenhum aqui em casa morde, por exemplo. E não é porque eu ensinei eles a não morder. É porque eles nunca pegaram a fazer isso, né? E só na postura, no jeito que a gente lida com eles, eles vão se corrigindo, eles vão ficando uns cavalos sérios, né? Tu tem um exemplo aí da tua égua sobre essas coisas de... O Lilo tá aqui apontando pra mim, falando sobre cavalo sério, porque os cavalos aqui em casa não são sérios. Meu cavalo ainda é bom. Eu estraguei o cavalo do Murilo, o preto, cara. O cavalo dele não é mais o cavalo sério. Ó, o Luizinho falou aqui, ó, que a correção não é punição. É isso, né? Tipo, a gente prestar atenção que não é pra gente punir os cavalos ou pra, né, bater e tudo mais, mas é saber como corrigir na hora que tem que ser corrigida, né? Correção é muito importante. Sobre o exemplo, aquilo que a gente estava conversando outro dia da minha égua, né? A minha égua, eu passei a mão demais nela, assim, deixei muito solta demais e ela começou a apresentar uma coisinha, né? Mas ela é bem espaçosona já. E o que aconteceu com o cavalo do Lilo? Conta aí. Tá falando Eu acho importante, carioca. eu acho muito importante a gente falar essas coisas. Mas, gente, então, a questão da minha égua foi o seguinte, acho que a minha égua é o melhor exemplo. Eu ficava muito alisando demais, assim, e ela esqueceu que ela era cavalo por uns dias, assim, sabe? E aí eu reparei isso até quando eu conversei contigo sobre isso, né? E falei, não dá, né? Porque é um bicho de 500 quilos, né? Pelo amor de Deus, não pode ficar se passando. Mas já voltou, já tá de boa agora. Sabe? É só você voltar a dar limite, sabe? Cavalo é cavalo, não é para ficar sendo tão alisado mesmo, eles nem gostam tanto, né? Garra e serviço. O Murilo falou garra e serviço. Para. Garra, serviço e dedo no olho pra fazer virar. Esse Murilo é um debochado. Não, e sabe que, tipo, é importante isso que tu falou. Ah, cavalo não gosta de ser alisado. Tchê, a nossa linguagem de amor, a nossa linguagem de carinho é diferente do que a linguagem de amor do cavalo. Ele vai preferir, eu quero fazer um agrado no meu cavalo. Ele vai preferir que tu leve, sei lá, ele pastar num pasto diferente, soltar num campo diferente, do que tu ficar ali fazendo assim, né? Não é um cachorro, gente. E tem muito essa confusão mental, porque virou tudo muito ai, meu cavalo, coitadinho. E coitado dos cavalos que passam o dia inteiro sendo alisado, porque o cavalo não gosta disso. E é por isso que começa a morder. Bem por isso. Né? E assim, eles até gostam do tal do grooming, né? Que a galera tá na moda falar o grooming. Nem sei o que é bacana. Fazer carinhozinho na nele, assim. Mas isso é de quando, né? Tu faz ali num momento, num outro momento, não é pra tu ficar o tempo todo fazendo, né, gente? Por favor. Ó, deixa eu falar aqui, ó. O Ramon escreveu aqui pra gente: oi, boa noite, máximo respeito a vocês duas e boa noite a todos que estão assistindo essa live. Obrigada. Gente, boa noite pra vocês todos. Eu vejo que é muito disso, né? Que é de trazer a consciência, né? Tanto mental, tanto física, corporal. É uma consciência completa, assim, de que o cavalo não é um cachorro. O cavalo é um ser ali de 500 quilos, né? Enfim, é um bicho muito maior que nós. Ele precisa, para conviver com nós e para ser um cavalo saudável, ele precisa de espaço, ser cavalo. Sim. E ele precisa de limite. E eu vejo muita falta das pessoas falando isso. E limite não é tu pegar o cabo do rei e dar na cara do cavalo porque ele fez tal coisa. Não, é tu, sei lá, fez alguma coisa, tu dá-lhe uma correção no buçal, tu diz, não, peraí. Porque tu vai vendo uma manada, né? Tu solta uma manada de cavalo. Um morde o outro, o que aquele que foi mordido vai fazer? Vai sentar os pés? Vai morder de volta? Ele não vai deixar ser mordido. Ou se ele for deixar ser mordido, aquele que deu o coice nele, que começou a morder, ele vai se prevalecer em cima do outro. Então é assim, é o mais forte. Se ele já pode ali com o coice, ele já sabe, ó, aqui eu não posso me passar com esse cavalo.
E é muito importante tu corrigir o cavalo da forma mais natural possível e na hora, né? E isso não quebra a conexão. Ah, porque meu cavalo Não, me morde, mas ele vem, quando eu vou no campo buscar ele sempre vem comigo, então eu não quero corrigir ele, porque senão ele vai ficar com medo de mim. Gente, tu não não precisa dar um soco no teu cavalo, né? Tu pode corrigir é. ele de uma forma que não quebre a conexão. Meus cavalos aqui não têm medo de mim. De uma forma que não seja uma agressão, bicho. Não precisa Uhum. também, né, gente? Tem como, sabe? Hoje em dia a gente já tem acesso a vários conhecimentos e tem como fazer um trabalho bem feito sem agressão, sabe? Exatamente. Por isso que eu gosto de ti, Gabi, por isso que eu admiro o teu trabalho, por isso que eu te propus essa vivência, né? Eu gosto bastante desse lado, porque a gente está vindo num movimento bem forte de pessoas que estão pegando mais esse lado, né, que eu comecei faz pouco também, esse lado mais espiritual com os cavalos, uma conexão diferente, não só de montaria, mas é Sim, importante lembrar dos princípios da relação do homem e do cavalo, né, que está se modernizando, que está melhorando, mas que a gente não pode deixar se perder o básico, que convívio não é um se prevalecer em cima do outro, né? Que tem que ter ali uma estabilização dos dois. E é isso que nós vamos fazer, né? Trazer na nossa vivência. Vamos trazer bem forte essa conexão, essa conscientização, né? Tanto física, corporal e mental. Nossa e do animal, né? sim. Tem uma neném aqui loucamente. Sim, é sobre a consciência que a gente não é precisar, que eu queria dizer, mas que é interessante que a gente tenha para lidar com o animal, né, gente? Porque, falando sério, né, tu trabalhar com amance, com doma, com treinamento, você precisa ter reflexo. Né? Mesmo que você não trabalhe, que você queira fazer alguma atividade com o cavalo, né, gente? Eles são presas, às vezes eles podem se assustar do nada e fazer um movimento mais brusco, e tu tem que estar aqui presente, né? Então, eu acho que é bastante sobre isso que a gente vai falar também, né? E aí entra na questão que tu falou, né, do espiritual, do desenvolvimento humano. O que isso tem a ver, né, com o desenvolvimento humano? Ô, minha filha, é tudo. Né? Porque o ser humano atualmente tem um grande problema em estar presente, né? E essa lida com o cavalo faz com que a gente necessite estar no aqui e agora. E isso Ele é te extremamente obriga, terapêutico. né? Ele te obriga a estar ali presente. Exatamente. Então Tu é sabe, sobre até no isso. último curso que eu dei aqui em casa, que até tava com o Ti, né? O Thiago veio dar o curso junto comigo. Teve uma potra chucra que eu trouxe, e ela era tipo chucra até de cabeça, nunca tinha sido nem embussalada, nada. E eu botei aquela potra no redondel para começar, né? A conjunção, o join-up, para fazer a pega dessa potra. E tinha aquela potra, ela dava os sinais assim, e não me deixava tocar nela, não me deixava de jeito nenhum. E eu tenho um costume, acho que a maioria do pessoal ali lida mais, tipo, vai embussalar um cavalo, embussala pelo lado esquerdo do cavalo, né? Vai encilha pro lado esquerdo, é tudo do lado esquerdo, né? Monta do lado esquerdo. E acaba que a gente pega mais facilidade desse lado, né? E aí, eu sempre pego dos dois lados, mas a primeira aproximação eu sempre prefiro do lado esquerdo, porque pra mim é melhor, não por causa do cavalo. E aí, eu tentando chegar naquela égua e eu chegava perto, assim, quando ia levar a mão, ela saía. Ia levar a mão, ela saía. E eu disse, tia, mas essa égua vai me fazer passar vergonha aqui na frente de todo mundo, né? Bem num curso. E eu comecei a perceber que a égua preferia a minha aproximação do lado direito. E daí, quando eu estive presente ali, olhei para aquilo e percebi que a égua nunca tinha visto um buçal na vida, preferia a minha aproximação do lado direito, eu disse, tia, vou usar isso a meu favor, né? Daí eu trabalhei a égua ao contrário e pedi para ela parar do lado direito. E aí ela me deixou chegar. Daí eu cheguei nela, passei a mão, bussalei ela, depois soltei e fiz, né, o mesmo processo. Daí ela me deixou chegar do outro lado.
Então é Sim. tu estar presente ali no momento, né? O É cavalo atento, requer muito disso. estar presente, atento, com a cabeça aberta para outras possibilidades, né? Tipo, não ficar engessado. Isso é Exatamente. muito importante. Isso tudo obriga a gente a lidar, né? E é Não, impressionante, assim. e é muito também, eu falo e às vezes o pessoal dá risada, né? Ou pensa, nossa, essa guria é louca. Mas é verdade, pessoal, é muito do sentir, assim, de tu sentir o teu cavalo. Ah, é de tu olhar pra ele, botar a mão no coração. Não, não é isso. Ou talvez sim, depende de como tu se sente melhor, né? Do que tu quiser. Exatamente. Mas eu sinto meus cavalos. Ah, eu sinto que esse cavalo aqui, ele é mais fogo, assim, o outro é mais quietão. Então é de tu sentir o que o teu cavalo precisa para conseguir aproveitar melhor, né, esse bicho. Sim. E é bem isso, né? E dá muito resultado quando tu para assim e digo, tá, eu vou me entregar um momento aqui que eu estou com ele, eu tô focada, mas eu tô entregue para ver o que esse cavalo tá me dizendo, né? Porque assim como nós, eles também têm um jeitinho, cada um tem o seu, ou prefere uma coisa e prefere outra, né? Sim, eles têm. Eles têm, é só a gente se permitir observar que a gente capta. Isso eles têm. O Luizinho falou que ó, eles falam pelos olhos. Sim, sim, sim. E eu não sei, eu tive uma experiência esses tempos agora que foi. Inclusive, tu vai ter oportunidade de lidar com essa égua aqui em casa, nessa vivência. Uma égua de um cliente, a Tostada, que está aqui em casa. Ela foi domada a pau, né? E ela chegou aqui, eles falam pra gente as coisas, né? Tipo, o comportamento do cavalo fala pra gente, né, o que aconteceu. A gente consegue, né? E eu tive uma comunicação intuitiva com ela, assim, né? A gente estava tentando fazer a entrega dela e nada, nada, nada. E teve uma hora que eu falei assim, nossa, né? Me conectei com a terra, coloquei a mão na terra, fechei o olho, respirei, abri o olho, olhei bem no olho dela e falei, o que está acontecendo? E aí, na hora me veio uma coisa assim, tipo, cara, eu faço tudo que vocês pedem, sabe? O que mais que vocês querem? E eu acho que era porque naquele momento ela não podia entregar aquilo, sabe? Ela precisava confiar mais, ela estava num lugar novo para ela, sabe? É uma égua de 10 anos já. Então tem também da gente sentir, nem sempre vai ser o dia da gente fazer determinada coisa com o animal. Às vezes vai ser no outro dia, às vezes vai ser uma semana depois, né? Então depende do feeling também. Né? Ainda mais animal já mexido, né? Eu posso, tipo, dar meu parecer, assim, bem de coração, bem sincero, como sempre, sobre o movimento da entrega. Eu sinto que é um movimento bem bonito, assim, e que os cavalos em doma, quando tu tá iniciando a doma, claro, tu tá iniciando de uma forma correta, eles estão mais aptos, mais abertos, né? E aí tu pega um cavalo de reabilitação já mexido. Tem um cavalo aqui em casa que eu comprei, ele é nosso aqui, né? Enfim. E ele é inteiro. E ele tinha um cavalo que tu olha na cara, assim, bem manso. Só que quando ele veio, dava pra ver nítido que era um cavalo um cuiudo, né? Um garanhão, que as pessoas deixaram ele fazer o que ele queria. Então, onde ele pisava, tipo, ali eu não quero passar, daí ele não ia. Tipo assim, entendeu? Aí ele fazia o que ele queria. Quando ele queria cabrejar bem, ele vinha, senão não. E isso não funciona, né? Ainda mais com um cuiudo, um garanhão, que tem mais senso de querer marcar território. Mas o que eu olhava, tipo, eu digo, o movimento da entrega para esse cavalo seria interessante. Só que ao mesmo tempo, eu olhei e disse, cara, se eu fazer esse cavalo, se eu fizer, porque eu ia estar obrigando ele a deitar. Se eu pegar esse cavalo e fazer isso agora, ele vai levar como uma afronta. Ele não vai se entregar. Talvez eu faça ele deitar, mas ele vai se deitar e ele não vai querer. Porque ali tu sabe, né? Tu vai levando, às vezes, na pressão e no alívio, o cavalo deita.
Só que é muito mais sobre o que tu tá sentindo e o que tu sente com o cavalo do que tu obrigar o cavalo a deitar, né? Sim, Então, eu não sim, fiz esse movimento com ele ainda, porque eu pensei e eu senti que agora, se eu fizer isso, esse cavalo vai se sentir afrontado de estar botando o lombo no chão à base de força, né? Persuasão, exatamente. enfim. Exatamente, exato. Então, foi isso que a gente, nesse dia que eu veio isso para mim, assim, a gente parou e não tentou mais. Porque a gente poderia até conseguir com a técnica certa, pá, não sei o quê, mas aí a gente já está obrigando o cavalo a fazer um movimento que ele não estava pronto para fazer, que ele não estava confiante o suficiente para fazer. E é bem isso que tu falou, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, enfim, deixa eu ver, a Paty, do Epona, falou um negócio bem legal aqui. Eu prefiro e amo chamar de conexão. A entrega parece uma sobreposição, segue sendo uma dominação. Eu prefiro conexão, mutualismo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas a gente se entende. Mas depois de um tempo a gente trabalha junto e não obriga ninguém a nada. É isso, né? É por isso que eu não gosto de fazer cavalo deitar, enfim, ou pedir, ou fazer a entrega no primeiro dia de doma. E eu respeito quem faz, é um movimento bonito e tudo. Mas porque eu não vou poder dizer que aquilo ali é uma conexão, porque eu nem conheço meu cavalo. É a primeira vez que eu tô vendo que conexão é essa. Pra mim, conexão é convívio. Conexão é uma coisa diária. Também acho. A gente entrou nisso agora, eu ia te perguntar agora, o que é conexão com o cavalo? E aí tu já falou, né? Convívio, né? Estabelecer uma relação de confiança, de troca, né? Tu tá ali todo dia, tu alimenta, tu vê o que eles precisam, o que eles não precisam, qual é o temperamento, comportamento de cada um deles, né? Muito diferente. Mandar um abraço aí pra Gé, a Moraes, que tá aí com nós, participou do Mulheres na Voltou, Gabi? Deu. Voltou. Dale, pessoal, vamos entrar. Cadê a Agatha? Esperar a Agatha entrar aí. Aí, tá aí a moça. Ihu! Online agora, filho. Eu já olho. E aí, Problemas técnicos. voltamos. Voltamos. Problemas técnicos que somos duas gurias rurais e a internet às vezes dá uma falhada. Sim. Tu sabe que, continuando aí, Dali, Thay, tudo bem? Eu fiz o amance do cavalo da Tainara. Ela tem um cuiudo crioulo, coisa mais linda. Legal. Tu tinha que ver que troço mais especial. Imagina. Mas, enfim, eu ia comentar ali da conexão, que o que é conexão pra mim, tá? Eu percebo que conexão é quando o teu cavalo, meu cavalo confia em mim. Várias vezes eu precisei que o meu cavalo confiasse em mim. E agora eu vou contar aqui porque, né, a gente fala e temos que falar a verdade, né? Aconteceu uma cagada que eu fiz um tempo atrás, culpa minha. Fui passar num mata-burro com uma égua que eu tava domando, assim, tava com uns 4 meses de doma. E o mata-burro tinha uma tábua meio grandona, assim, dava pra cruzar um cavalo ali. E eu andava cruzando com aquela égua ali pra cortar caminho, né? E fui passar no mata-burro.
numa dessas indiadas minha ali, e a égua foi pastar no meio do mata-burro, assim, se enfiou a mão dentro do mata-burro. Pra quem não sabe, gente, mata-burro é uns filetes de madeira, assim, que o cavalo não passa porque a mão cai dentro ali e é perigoso até se quebrar, né? Sim. Bueno em quantia, né, Tainara? E daí, essa égua foi pastar, fui passar ali, eu fui passar puxada, assim, daí passei uma égua, quando eu fui passar outra, por cagada minha, obviamente não se faz isso, que a égua foi pastar ali e se enfiou a mão do mata-burro. Só que daí o casco entrou assim, ó, e daí depois ele dobrou, e aí não saía mais pra cima, né? E aí Uhum. eu pensei, nossa, essa égua vai se matar aqui, né? E daí ela foi puxar, e ela viu que não dava. Eu olhei pra ela e disse, pelo amor de Deus, não puxa, né? E daí ela me olhou assim, apavorada, com a perna presa. E eu olhei pra ela, peguei ela pelo buçal, assim, eu olhei pra cara dela e disse, pelo amor de Deus, não puxa que tu vai te estourar a mão, né? A culpa foi minha, mas por favor, eu preciso da tua confiança aqui agora. Que a égua não puxou. E daí eu não sabia, não tentei tirar a todo custo e não dava. E as madeiras dessa grossura, assim, ó. E não saía a mão, e não saía. Daí liguei pra minha irmã e disse, vem aqui com o machado e que eu vou ter que atorar a madeira, né? E eu olhei aquele machado e disse, bah, não, essa égua não vai se assustar de ficar dando golpe assim do lado da mão dela, né? E ela deixou e ficou parada o tempo inteiro enquanto eu arrebentei o mata-burro a machadada. Sim. Então, tchê, pra mim isso é o auge da conexão. Do teu cavalo confiar nele a tua vida. Tu precisou que ele confiasse e ele disse, tchê, eu confio em ti. Pra mim, e eu nunca fiz a cega deitar, por exemplo. Nunca achei necessário. Então, pois é, exatamente. O meu olho encheu d'água aqui. É sobre isso. A confiança, a conexão não se resume à entrega de um cavalo. Não é o auge da conexão, né? É bonito, chama atenção e tudo mais, mas... E até comentaram ali na outra live que tem entregas que o animal é forçado. Eu falo por experiência própria. Dá pra contar nos dedos, assim, os cavalos que eu senti uma conexão quando eu pedi a entrega. E uma delas foi a minha égua, que tá comigo há 14 anos. Que eu pedi pra ela deitar e desde o início, sem forçar, ela ficava procurando um jeitinho de deitar. E foi questão de minutos, assim, no meio da manada dela, ela pegou e deitou. Então pra mim, isso já é uma entrega mesmo. Sim, a gente tem que aprimorar a nossa sensibilidade, né? Eu tenho um relato de confiança e de conexão, mas eu só vou contar pessoalmente na fogueira. Porque Ai, é sério, não, eu só vou contar pessoalmente, é uma baita de uma história. Essa eu acho que tu não sabe ainda. E eu tenho umas guardadas também pra nós ir se contando aí nessa experiência. Tu falou de cagada, foi não chegou a ser uma cagada porque não deu ruim, entendeu? Mas se Mas desse... tinha tudo pra dar. Então, as gurias que vão vir aí no final de semana vão ficar sabendo dessa história. E de outras, da Gabi Maurini também. E vão poder tirar muita coisa linda desse evento, né? Então, mulheres que estão aí, nós ainda temos umas duas vagas. Duas. Acabei de fazer as contas antes de começar a live. 2 vagas. Então, nós ainda temos 2 vagas desse evento que vai ser só para mulheres, né? Não vai ser um curso, mas vai ser uma experiência, uma vivência com cavalos, para ter toda essa consciência corporal, essa forma mais leve de se lidar com cavalos, né? Então, se tu tá aqui, tu é mulher, chama nós que a gente pode... Até tem carona de Santa Catarina, né? Tem carona de Santa Catarina. A Thali dá carona, o pessoal que é de Santa Catarina e não tem como vir ali, ela dá carona. Pois é, gente. Olha que especial, tá vindo a Thali de Santa Catarina e tá vindo a Cigana de São Paulo. Olha que incrível. Olha a força desse movimento. Então, ó, quem é de perto não tem desculpa, né? É só querer. Vai ser um movimento bem bonito. Então, pessoal, vamos se organizando aí. Nós ainda temos umas vagas para esse movimento.
Vai ter aula de yoga com cavalo também, que é um movimento que eu tô fazendo bem bacana. Pois é, o meu vídeo deu uma repercutida boa lá, aquele que eu postei da yoga com cavalos. É um movimento muito, muito bonito, né, de fazer, muito legal. E tu arrasa na consciência corporal com os cavalos, sério. Tipo, tu tem uma baita de uma consciência com eles. É bem lindo de ver. Obrigada. Só que aqui, ó, eu tenho umas perguntas para te fazer da caixinha de pergunta. Opa, Posso manda. fazer? Pode. Posso responder sinceramente? Deve, né? Qual a idade para começar a doma de um animal? Nada antes disso? A idade do cavalo, né? Acho que a pessoa falou. Eu, eu não gosto muito de pegar cavalos antes dos 3 anos. Às vezes tem uns cavalos que estão com um físico muito bom. Então, ali uns 2, 3 meses antes dos 3 anos, né? Uns 2 anos e 10 meses, 2 anos e 9, até dá para pegar. Antes disso eu não gosto, porque até tem bicho bem estruturado antes, né? Só que a cabeça do cavalo não tá pronta para isso. Eu uso sempre de exemplo tu pegar uma criança, o cérebro, a mentalidade de uma criança e querer ensinar coisas da faculdade, né? Então não é que não possa aprender, ele pode, mas ele precisa ser criança. Amadurecer. Então tem jeito de tu lidar com potro novo. Eu, embora não prefiro não mexer. Os meus potros aqui da minha criação, eu deixo solto a campo e às vezes nem sabe cabrejar. E eu gosto disso. Mas tem formas de tu manejar um potranco sem precisar montar, sem precisar ensinar uma coisa que ele vai precisar também estar presente, né? Para focar naquilo. Então, Sim. a partir dos 3 aí, fica legal. Sim, exatamente, mais ou menos isso. Ó, vou para outra. Nossa, minha filha tá loucamente. Em que momento você percebeu a real importância de conexão para o treinamento equino? Foi nessas horas que a gente precisa que o cavalo não esteja com a gente. Então, a hora que eu caí, por exemplo, caiu um tombo do meu cavalo, que ele não me deixa de a pé, que ele não vai embora. Exatamente. Vocês já viram essa galera que cai e o cavalo sai correndo, não quer nem ver o que aconteceu com a pessoa, só quer fugir? Vai-se embora, né? Ou daqui a pouco, assim, ó, eu vejo muito o cavalo se assusta de alguma coisa. O cavalo se assusta, tá, gente? É normal. Meus cavalos aqui, eu vou dizer, não se assusta de nada. Pode ser que sim, gente. Não vou dizer que não. Embora não sejam assustados. Só o que me preocupa? O cavalo se assusta e começa a veiaquear, corcoviar, pular, querer derrubar quem tá em cima. É porque não tem confiança na pessoa que tá em cima. Então tu tá andando com o cavalo na rua e tem força de bicho domado que veiaqueia quando se assusta, que fica de lombo duro. E é Sim, isso que eu preciso trabalhar em conjunto com o meu cavalo e não contra o meu cavalo. Porque a hora que eu precisar dele, que não é só eu, ele vai me deixar de a pé. Então eu preciso dessa conexão. Eu acho muito importante. Esses dias eu tropecei. Eu fui passar atrás de uma égua que eu tava domando aqui. Tava com uns 3 meses de doma, eu fui passar atrás, eu tropecei e bati na bunda dela, assim, nas patas de trás dela. Tinha aquela égua, podia ter me cravado os 2 pés, ela ia me matar ali. E ela só me olhou e foi um pouco pra frente, assim. Então isso pra mim é conexão, entendeu? É um cavalo que confia em ti, que ele não tá só esperando pra sair fora. E a gente vê muito, né, Gabi? Muito cavalo que só quer se ver livre. Ó, o pessoal escreveu aqui, deixa eu ler. Doma é relação, começa desde o início. Sim. A verdadeira Amazona. Cadê? Doma tem que se resignificar, não é só montar e amansar. Doma é relação, sim, com certeza. Eu sei que tu pensa assim também, né, Gabi? Com certeza. Vou para outra pergunta. Qual a experiência mais inusitada que os cavalos levaram para você?
Nossa, eu tenho força de movimentos que me aconteceram, assim, muito marcantes. Eu tô num momento de transição muito forte, até comentei com a Gabi Tigra, que eu tô num movimento de transição, assim, conhecendo métodos novos de mexer, assim, com o cavalo, que o cavalo me fala, ó, eu preciso disso. E eu acho que a melhor experiência é ver um cavalo. Eu senti, tô voltando, por exemplo, de algum lugar. Hoje eu tava voltando de uma indiada ali com a minha potra. Primeira vez que eu saí sozinha na rua com ela, né? E é a segunda vez que ela sai na rua. E eu moro no asfalto, assim. Asfalto, caminhão, carro, coisa, moto. E aquela égua vinha muito tranquila. Muito tranquila. E eu senti uma coisa muito boa. Então eu acho que é quando eu sinto que o meu cavalo tá comigo. Essa coisa de sentir que se eu precisar dele, ele tá comigo. Eu me sinto bem, eu me sinto um centauro com o meu cavalo. Acho que essa é uma das melhores experiências que eu tenho, assim. Mas eu tenho uma força de história que já me aconteceu, que se alguém me conta, eu não acredito. Então eu vou deixar para contar pessoalmente. Era isso que eu ia falar, quem a galera que vier vai ouvir bastante na fogueira. Como foi o amance mais difícil que tu já fez? Deixa eu ver o amance mais difícil. Eu acho que foi uma égua que eu domei aqui, uma das primeiras, assim. Ela era chucra, tipo, de cabeça, tudo, né? Bem chucrona. E ela tinha um quesinho de ser meio brabinha também, né? De ser meio nojentinha, de murchar as orelhas, de morder a gente. E foi num curso também, durante um curso. A égua virou pra me morder, eu mordi ela de volta no curso. Me deu um arrastão dentro do redondel. Pulou o portão do redondel, foi-se embora, quebrou o redondel. Mas ela fez uma folia. Uma das melhores éguas que eu já domei na minha vida. Depois corri prova de rédea com ela. E mansa, ficou de uma mansidão, Agatha, que eu quero que tu veja. Eu te acredito. Uma coisa linda, assim. Então, Provavelmente. foi um amance que precisou de muita consciência ali no momento. E a hora que teve entrega das duas, assim, foi um troço mágico, assim, foi bem bonito. Depois de uma hora ali que nós estávamos no redondel, eu tava montada na égua, e a égua bem tranquila, já guiando para os lados, parando, recuando, tudo de buçal, de pelo. Foi esse. Coisa boa. Eu acho que é isso. Acho que foi boa Mais a nossa alguma? prosa. Não tem. Qual que era a pergunta do Lilo ou ele tava só se bobeando? Não, era sério, só que ele tá lidando com a nossa bebê que tá Tá loucamente. impossível. Tá com sono, ela tá, não para de chorar. Até ia falar, Gabi, vou encerrar que eu vou lá dar conta. Ó, tem a Ale Guimarães que quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Ale, pode fazer. Manda. Pois mande. E quem mais quiser, gente, manda. Eu ia encerrar, mas pode mandar. Que a neném não deu acalmada não, mas tudo bem. A doma mais difícil é das crianças, né? Domar esses neném Gente, é uma folia. eu falo isso. Eu acho muito mais difícil lidar com as crianças do que com os cavalos. Sério. Mãe de dois, né? Pode falar com propriedade. Os cavalos, eu acho eles mais suaves. Bah, Ó. que baita pergunta. Dale? Quer ler? É pra eu responder, então? Sim. Cavalo quente. Vamos fazer primeiro uma leitura do quente, tá? Cavalo quente, cavalo dispostão, assim, que a gente vê já de potro, que tu dá uma estalada de dedo do lado e ele voa. Esse bicho é o melhor que tem pra lidar. É um bicho voluntário, é um bicho que se mexe, é o melhor que tem. Porque no manga larga marchador tem muito cavalo quente. Tá, mas no manga larga marchador tem cavalo quente que é cada vez mais esfogueteado para ser cada vez mais birutinha, né? Porque o pessoal gosta. A galera do marchador é complicado, hein? Mas aí entra a questão, por que eu não falo muito disso? Ah, tá errado. Porque vem a questão
cultural. Eu não gosto. Para mim, meus cavalos, eles têm um botãozinho. Os cavalos que vêm aqui em casa, que já são quentes, eles têm o botão de liga e desliga. Eu ligo ele, eu trabalho, eu esfoguetei, meu cavalo fica que tratora, assim, embaixo da bunda. A lobuna que eu dou meia, vários cavalos, assim, de sangue que eles querem trabalhar. Mas a hora que tu frouxa a rédea, ele se acalma. Isso, qualquer cavalo, pode ser o mais quente do mundo, qualquer cavalo tu consegue fazer isso. Só que aí o pessoal do manga larga marchador, eles querem, às vezes, que o cavalo seja mais, que pise mais rapidinho, que fique sapateando. Isso aí é do gosto deles, né? Então, daqui a pouco não é o cavalo, mas é o tratamento que é dado e é feito de propósito, para ser assim. Inclusive, eu já vi uma vez xingaram um cara, isso aí é um manga larga marchador, assim, tipo, o cara mexendo pra lá e pra cá, e o cavalo bem, né, se mexendo ligeiro. E daí disseram, esse cavalo não presta. Não, o cavalo é bom, o cara disse, mas os clientes me pedem que eu faça isso com os cavalos, que eu deixe eles mais ligados. E aí tu vai fazer o quê, né? Eu não trabalho assim, eu não gosto dessa forma. Mas eu acho que responde a tua pergunta, Ali. Eu posso falar sobre isso? Eu lidava com marchador no Rio, né? Eu vou fazer uma crítica mesmo, não tô nem aí. Eu acho que uma coisa é você saber lidar, tá? Que é o que a Gabi falou. Você tem sim como deixar um cavalo quente, manso, e aproveitar isso que é do cavalo, dele ser quente. E outra coisa que o pessoal faz com o marchador, sabe? Porque eles deixam os cavalos nervosos e isso prejudica o mental, o psicológico do cavalo. E eu acho que a gente, como profissional, tem que olhar para isso, sabe? Começar a se conscientizar e conscientizar as pessoas que a gente precisa cuidar do psicológico, do mental dos cavalos. Entende? Uma coisa é você saber aproveitar um cavalo quente, outra coisa é você deixar o cavalo nervoso, sabe? Tá louco, né? Exatamente. Então, eu não gosto. E sabe? até eu também não gosto, né? Mas eu não critico, não julgo, porque as pessoas querem assim, né? Mas até não só no manga larga marchador, a gente vê as provas de tambor. Os cavalos entram na pista se empinando. Exatamente. Eles entram que a hora que tu largar o teu cavalo ali, tu não segura mais aqueles bichos lá. Mas é que as pessoas fazem aquilo. O cavalo, eu fui atender uma égua aqui no Jockey de Caxias, e é uma égua de tambor, e a guria disse, a minha égua é meio louca, assim, a hora que ela se enfesa de querer correr, ela corre muito, e ela entra na pista do tambor querendo, né? E daí nós fizemos um trabalho lá, tipo, muito rápido. E daí nós estávamos andando em pelo na égua de buçal, em pelo, e a guria, a dona, né, montando, que tá aprendendo, montou na égua e na pista dos tambores e a égua se tranquilizou. Então, é de tu não enlouquecer o teu bicho, porque o cavalo de tambor, ele entra na pista nervoso, por quê? Porque ele sabe que vai ser uma correria e vai ser, na última volta do tambor, vai ser pau para ele correr cada vez mais rápido. E as pernas aqui, de espora, e o mango comendo. É claro que ele vai entrar nervoso, porque ele não quer apanhar, ele quer se aligerar, né? Exato. Então é isso, vai da pessoa. Tá, depois a gente pode fazer uma live falando sobre essas coisas. É muita Porque eu acho coisa assim, você fala. a galera quer correria, quer apertar e correr, compra uma moto. Vai ter um cavalo pra quê? Não tem? Ela falou aí, meu cavalo é manga larga, super quente, mas eu tenho a confiança de deixar uma criança montar por ele ter esse clique. Ali, ó. Claro, gente. É porque provavelmente não é um cavalo que foi deixado nervoso. É um cavalo que tem sangue quente. É ótimo, bom. Então eu gosto também. Eu gosto de cavalo que se mexe, que voluntário, assim, que quer trabalhar. Eu gosto. Mas, poxa, enfim, né? Os marchadores. Enfim, vamos esperar essa mulherada linda aí no final de semana, né? Vamos lá, que ainda tem umas vaguinhas, pessoal. Sim. Vem encontrar nós. A gente pode fazer uma outra live falando sobre essas questões de treinamento e tudo mais. Eu acho bem legal se a galera quiser mandar umas perguntas para Gabi, para mim. A gente monta aí, né? É legal? Uhum. Então foi, gente. Boa noite. Tá rolando uma live lá no Aras e Bianza com a Lari também. Galera que quiser migrar para lá. Parece que vai ser verdade, bem né? legal também.
E eu vou lá Vamos dar lá, conta do vamos ver as menino. histórias. Boa noite. Maurina, tô te esperando, tô muito feliz que você vem. Estamos ansiosos, te aguardando. Sexta-feira de E manhã cedo eu tô aí. Vocês me esperam. Ó, diz pro Lilo me esperar com o mate pronto, hein? pode deixar. Putz, aqui, ó. Tem uma égua que depois que tu correr, ela não para mais. O que posso fazer? Ui. Eu acho que esse assunto pra gente fazer outra live. É, mas era exatamente o que nós estava falando, né? Falar meio por cima, assim, do teu controle do teu cavalo, as andaduras bem definidas, um cavalo bem na tua mão, e tu ser um Comandos cara bem tranquilo, né? definidos. Tem que deixar os comandos bem definidos, né? Isso é o cavalo que foi acostumado a fazer o que ele quer também, né? Ou daqui a E pouco os caras que montavam faziam ele ligeirão, né? O cavalo responde o que é. E tu pode ver, a pessoa que é muito esquentadinha da cabeça tem um cavalo esquentadinho da cabeça também, porque reflete, né? e aí botava um cavalo pra frente sem ensinar o comando bem definido, e o cavalo só vai pra frente. E aí não para, né? Enfim, podemos fazer mais live. Eu fico boa de fazendo as perguntas, vai respondendo. Vamos atracar. Então tá, gente, boa noite. Boa Obrigada por noite, pessoal. Obrigado por tudo. Fiquem na paz, obrigada. Mulherada, estamos esperando vocês. Vamos lá querer Beijo. as vagas, pessoal. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, beijo. Mãe,